E aí, amigos da MTED, tudo bem? A gente recebeu aqui no nosso escritório, dessa vez, Carlos Augusto Roma, diretor de vendas e infraestrutura da BYD, responsável pelas vendas de caminhões, automóveis, de vans. Então ele tem muita coisa legal, muita informação exclusiva para compartilhar com a gente. Vamos falar sobre a eletrificação dos veículos, afinal a BYD está aqui no Brasil para explorar o mercado de veículos elétricos. Antes disso, já deixa a sua curtida, se inscreve no canal, marca o sininho para receber as atualizações, vocês ajudam no nosso crescimento. Então vamos assistir, depois eu quero saber o que vocês acharam dessa entrevista, que está super legal e também vai ser em duas partes, assim como as outras que fizemos com o Federico Vega, da Cargo X, e o Luiz Roberto Imparato. Está muito legal, se liga nessa entrevista. Meus amigos, hoje nós temos uma outra surpresa para vocês. Depois de conversar com especialistas de várias áreas, como recentemente o Federico Vega, da Cargo X, o Luiz Roberto Imparato, da semana passada, que é um especialista em indústria automotiva de longa data, a gente conseguiu trazer para vocês hoje aqui o Carlos Roma. O Carlos Roma também é um amigo de muito tempo, certo? Temos vários interesses em comum, inclusive esportivos. Tá certo? Mas ele é principalmente um especialista de cunho bastante técnico. É uma pessoa de uma argumentação bem convincente. Certo? Eu preciso até tomar cuidado, porque senão no final dessa reunião eu vou só pedir um papel para assinar para um pedido de compra, porque tem uma capacidade de convencimento bastante grande e eu espero que vocês percebam isso. A conversa da gente hoje é sobre o universo e perspectivas do veículo elétrico, com alguns detalhes que nós vamos falar como as diferenças de práticas para vender a mesma coisa entre a indústria do veículo convencional e a indústria do veículo elétrico. Roma, meu caro, temos aí 2 ou 3 ouvintes ou espectadores lá do outro lado esperando por você. Tá bom, obrigado Roberto, Gustavo. Para mim é um prazer duplo, né? Primeiro por estar entre amigos, amigos do mesmo time, amigos da mesma indústria, já conheço vocês há muitos anos, e falar sobre eletrificação, né? Que é um assunto que eu estou conduzindo há já 4 anos e meio pela BYD aqui no Brasil, e uma pauta cada vez mais frequente e inexorável para o planeta, e ao contrário do que muitas pessoas pensam, o Brasil não só tem tudo para ser protagonista, uma matriz energética maravilhosa, mas já está acontecendo no Brasil a eletrificação em veículos comerciais numa velocidade maior até do que a própria China, por incrível que pareça, em caminhões de lixo. A China tem muitos caminhões de lixo, varredeiras elétricas. Nós fazemos, e aqui no Brasil nós pegamos o chassi que roda na varredeira elétrica e colocamos para compactador, com os compactadores nacionais. E passamos a China, claro, é momentâneo, até um próximo decreto. A varredeira é aquele equipamento que vocês assistem em filmes americanos, às vezes, né, uma escovona circular girando e limpando o chão, né? Exatamente. Aqui em São Paulo tem, mas é bastante raro. Não é popular no Brasil, mas é popular na China. São milhares lá rodando. E assim que a China baixar algum decreto para colocar compactadores elétricos, a gente vai perder essa liderança. Mas nós fizemos um feito aqui, colocamos veículos elétricos antes da Europa e dos Estados Unidos na coleta de resíduos. É o seguinte, sobre a infraestrutura necessária para poder operar com veículos elétricos no Brasil. A gente sempre fala que o que vem antes, o ovo ou a galinha? Vem o veículo elétrico, vem a infraestrutura. Você falou das condições do Brasil como muito interessantes, né, para gerador de energia. Na conversa com o Luiz Roberto Imparato, ele comentou que o pior lugar de sol do Brasil, que é a região de Joinville, ainda é 40% melhor que o melhor lugar da Alemanha. Então eu queria que você falasse desse potencial, considerando que a BYD também
trabalha com fábricas de painéis solares, ou seja, você tem todo esse complexo da geração de energia até o produto final. Muito bem, boa pergunta, recorrente. E o que acontece é o seguinte, infraestrutura vem depois. Ou seja, o que vem antes? O carro elétrico, caminhão elétrico ou infraestrutura? Infraestrutura vem depois. Vou citar alguns exemplos aqui. Quando, em 1908, o Henry Ford lançou o modelo T, não tinha estrada nem gasolina em postos como a gente conhece hoje. Os postos como a gente vê hoje surgiram depois da Primeira Guerra Mundial. Então, rapidamente, aquele carro se popularizou porque os próprios funcionários do Henry Ford podiam pagar por o carro. Ele foi um gênio não só na linha de montagem, mas também como ele propôs o negócio. Então, fazia sentido na parte mais sensível do corpo humano, que é o bolso. Então, o cara conseguia comprar, a coisa decolou, naturalmente veio a estrada, isso vocês podem dar uma bugada, vão rapidamente achar que as estradas vieram por conta da pressão do modelo T. E a mesma coisa com os combustíveis. Por falar em combustível, eletricidade também é um combustível, aqui no Brasil os caminhões eram gasolina. E por quê? O poder calorífico do diesel, que confere um custo menor por quilômetro rodado, também mexeu no bolso do frotista, e o frotista começou a pedir por aquilo e a infraestrutura do diesel teve que vir depois. Mesma coisa acontece com os elétricos, não tem nada a ver. O consumo de energia do elétrico, em 2 pontos. Primeiro que não vai faltar eletricidade, a Itaipu já falou isso. Se toda a frota nacional fosse elétrica, não faltaria, né? Nem assim, né? Nem assim. E segundo, que na parte de capilaridade, vamos pensar o seguinte, é fácil instalar um eletroposto. Se você tivesse um eletroposto do lado de cada bomba de gasolina, você viraria a chave? Você mudaria? Estaria tudo eletrificado? Claro que não. Todo mundo sabe que no B2C o veículo elétrico vai decolar quando custar o mesmo preço do veículo a combustão. E no B2B, ele vai decolar quando o custo total de propriedade for equivalente. Então, é nisso que a gente trabalha. Algumas aplicações no Brasil, como lixo, mineração, agronegócio, elas permitem que o custo total de propriedade, CAPEX mais OPEX, seja equivalente. Então o frotista faz essa conta, nós consumidores B2C não fazemos essa conta. Então não tem nada a ver a infraestrutura com a decolagem dos veículos elétricos, na minha opinião. Tá? E faço essa pergunta para vocês. Se tivesse uma bomba de eletricidade em cada posto, você compraria o carro elétrico? Não, compraria se coubesse no meu bolso. E vamos pensar o seguinte, no Brasil, veículos, eu comentei aí que aplicações severas, né? Deixa eu fazer mais uma pergunta em cima do B2C. Para veículos comerciais, faz sentido você ter, para um caminhão, para um ônibus que precisa abastecer na estrada, você ter uma grande estrutura. Mas para o usuário comum, eu poderia voltar para minha casa e abastecer na tomada de casa. Talvez eu não precise dessa infraestrutura no posto. Uma excelente pergunta, Gustavo. E eu coloco isso nas minhas apresentações. Se no Brasil nós temos aí 43 mil postos de combustível, quantas tomadas nós temos no Brasil? Milhões. A gente não sabe nem quantas tem na própria casa. Exatamente. Então, nós poderíamos, como você falou, abastecer dentro de casa, e não seria esse o motivador de você ter um carro elétrico. O motivador é a conta fechar para a gente. Tá? Não tem nada a ver com infraestrutura, nem com a entrega da energia, nem com a capilaridade e a conversão de você colocar um eletroposto na sua casa. Isso vem depois, como veio no diesel, como veio no modelo T, etc, etc, etc. Precisa fazer sentido econômico. E faz sentido econômico já em 2019 para algumas aplicações. A eletrificação começa pelo campo, pela mineração, pelos caminhões de lixo,
e por caminhões que trabalham 24/7, porque aí existe um consumo muito grande de combustível fóssil, e essas aplicações que têm consumo muito grande de combustível fóssil têm diretamente associado um alto custo de manutenção. Isso depende do tipo de produto que nós estamos falando também, né? Quando você fala um bem de produção, um veículo de trabalho, é isso mesmo que você está falando. Quando você fala num veículo de passeio, né? Aí você já começa a estar sujeito a outras chuvas e trovoadas. Porque aí vai o gosto, vai o impulso. Tem um caso que o Imparato até citou, de uma pessoa lá de Roraima que comprou, o cara resolveu comprar um carro elétrico, 2, e levou para lá de qualquer jeito. E tem alguma infraestrutura lá? De Tem. Manaus, por ali? Não. Tem a tomada da casa dele. A tomada da casa dele, É, tá certo? exatamente, ele pode abastecer lá. Lá tem eletricidade. Quer dizer, coube no bolso dele e falou, eu quero, acabou. Exatamente. Na última conversa que a gente teve, você estava apresentando o conceito do Night and Day, que é um conceito para B2B, né? Que ele nasce dessa forma. Existe algum cálculo possível para eu devolver energia para minha casa, baixar o meu consumo e de repente compensar, já começar a viabilizar de certa forma para o usuário comum, ou ainda é algo muito distante? Em carros elétricos, sem dúvida, tá? Mas é uma conta que se paga a longo prazo. Em caminhões, para o B2C, não. Primeiro porque o B2C em veículos comerciais, e eu ser um tintureiro, você fazer serviços e tal, o ciclo é muito leve. O consumo de diesel é muito pequenininho. Então a conta vai demorar mais para pagar. Um caminhão, ele tem uma bateria grande, e justamente a bateria que custa mais caro no caminhão. Então, volto a dizer, para a conta fechar em veículos elétricos, você precisa ter um alto consumo de diesel e um custo de manutenção considerado elevado. O que eu estou falando? Estou falando de 8 litros por hora, 10 litros por hora. E o que eu estou falando de custo de manutenção? R$4.000 de custo de manutenção por mês. Pô, mas no começo não gasta assim, mas na média de 60 meses, gasta até muito mais do que isso, dependendo da aplicação. É por aí que a eletrificação vai, e esses nichos aqui nós já estamos atacando hoje. E a questão do custo é primordial para você apresentar e quebrar aquele impacto inicial. Quando o cara pergunta quanto custa e você fala, você não pode se limitar a dizer, olha, custa tanto. Você tem que falar no TCO, né? Sem dúvida alguma. Eu costumo usar a frase de um dos nossos acionistas, que é o Warren Buffett, que tem um percentual considerável... Acionista BYD Warren Buffett, vocês ouviram. E ele costuma dizer o seguinte, que preço é aquilo que você paga e valor é aquilo que você leva para casa. Então o TCO está diretamente ligado ao valor, é aquilo que você leva para a sua corporação em termos de custo total de propriedade. Essa é a linguagem, não tem uma outra linguagem. Caminhão não se vende por design, e caminhão não se vende por nada daqueles atributos que a gente olha no carro, né? Tá, talvez alguns, conforto de cabine, sim, sem dúvida, mas primariamente você está falando de custo total de propriedade, baixo custo de... Resultado operacional, entregar o que ele promete. Exatamente, produtividade e disponibilidade estão diretamente relacionados ao TCO. Você pode falar um pouquinho sobre, por exemplo, nós estamos falando também, quer dizer, não só da questão elétrica como um todo, mas também um pouco, particularmente, BYD, tá? Me fala um pouquinho da projeção de expansão do business na área veicular. Perfeitamente, Roberto. Falando de veículos comerciais, tá? Nós começamos com as primeiras unidades, os primeiros furgões comerciais com a DHL para abastecer a Nike nas Olimpíadas de 2016. Foi o nosso primeiro cliente aqui com o nosso veículo furgão BYD T3, que hoje a gente chama de ET3, né? Isso aí abriu
muitas portas para a gente. Nós passamos a conhecer o veículo aqui no Brasil e rapidamente a gente colocou, além desses dois, mais 30 em aplicações como a inspeção de tráfego em estrada, a entregas urbanas e, vamos dizer assim, coleta de lixo também, resíduos hospitalares. Abrimos essa frente com a Corpus em Indaiatuba e depois se espalhou para o Rio de Janeiro, o sistema Conlub com a Júlio Simões. E, então a gente colocou esses 30 para entrega de sorvete. Isso no Levinho, no ET3. No ET3. Entrega de sorvete com o Unilever, com a marca Ben Jerry's. Enfim, nós temos aí um laboratório de entregas urbanas bastante vasto. E o que aconteceu? A gente criou um mercado para isso. Esse ano, a gente demorou 4 anos para vender 30, esse ano nós vamos vender 150, ano que vem a gente vai vender 800, é a nossa projeção. E daí a coisa vai crescendo exponencialmente, como é o veículo elétrico, né? O comercial elétrico. Isso no pequeno. No T8, que a gente chama de ET8, nós também iniciamos com um veículo. T8 é o da Corpus. É o da Corpus. A gente vendeu, nós não temos nenhum veículo em demonstração. Veículos comerciais a gente vende todos, são todas operações comerciais. Ou seja, o cliente tem que ser realmente um parceiro. Ele paga um premium price por isso, ele compra o veículo no catálogo. Tudo bem, a gente vai para a China, mostra, mas ele vai ter a experiência real na operação dele depois que ele já comprou o veículo, né? A Corpus foi muito pioneira nisso e todo mundo está sendo assim. Se você leva o cara para a China e ele não aceita aquela brincadeira do aperitivo, você não fecha o negócio e não dá desconto, né? Gambei, exatamente. É o que é muito comum isso na China. Então a gente, no T8, que é um veículo topo, comumente de 17 toneladas, no nosso caso ele tem um PBT de 21, a capacidade dos eixos é mais alta para compensar a perda que nós temos com a bateria, né? Está entrando com sucesso no lixo, agora também no sistema Conlurb, no Rio de Janeiro, onde já estão sendo encarroçados 20 unidades. Mas a Corpus foi o primeiro, comprou 200 caminhões para ser entregue em 5 anos, né? Realmente apostou forte nisso daí, teve os resultados operacionais comprovados. Sinal que a conta foi bem feita e foi bem demonstrada, né? Senão, exatamente. 200 caminhões daquele... Exatamente. Depois do sucesso do lixo, nós vamos focar também naquilo que você falou, entregas urbanas do Night and Day. Nosso caminhão vai devolver energia para a rede e vai poder trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quando ele não estiver fazendo entregas, ele vai ser uma bateria sobre rodas que vai devolver a energia que ele pegou barato da rede e entregar no momento de consumo alto. É uma outra proposta adicional aí para fechar o TCO do caminhão elétrico para os grandes centros, né? Então a gente precisa ser criativo. Nós não temos caminhão a diesel para vender, nós não temos nada, vamos dizer assim, com combustível fóssil. A gente pensa o dia inteiro em alternativas para vender os elétricos e soluções limpas. Então a gente acaba achando, quem procura acha, né? De repente você pode até desplugar um escritório inteiro da rede elétrica e usar na rede de baterias de vocês. Com facilidade, qualquer um dos nossos veículos faz isso. É só você ver um carro, por exemplo, tem uma capacidade de 50 kWh e o seu consumo no dia é muito menos do que 50 kWh. Você pode consumir vários dias da bateria do carro abastecendo toda essa sua casa aqui da redação, sem dúvida alguma. Pode fazer outros usos disso. Estou falando de uso comercial. 2 caminhões, por exemplo, eles abastecem no horário de pico, 2 T8, nosso parque fabril de ônibus, painéis solares, com tranquilidade. Sobra energia, inclusive. Com energia própria você economiza, não precisa comprar energia da distribuidora. Exatamente, exatamente. Você vai fazer o que a gente chama de peak shaving, vai cortar o custo na hora de pico da energia.
E mesmo que ele já esteja no Mercado Livre, porque você paga pela demanda, que a gente chama de Tuesday, né? Você tem que pagar por isso. Tá, e o custo que eu tenho para reabastecer, aliás, para recarregar a bateria do caminhão? Ainda vale a pena usar a bateria do caminhão para devolver energia para o meu negócio? Por exemplo, para uma fábrica, como você citou, economicamente ele é vantajoso, porque o caminhão ele vai precisar reconsumir essa energia, né? Recarregar essa bateria. Sim. O custo desse mesmo KVA, né? É a mesma conta que você paga no final do mês? Como que é? Ótima pergunta. Assim, digamos que você pague R$1 por quilowatt-hora. É muito menos do que isso, especialmente grandes consumidores. Mas para ser didático, então, digamos que a energia custe R$1 para o frutista e ele abastece o caminhão por R$1, mas existem outras taxas, como os impostos e a própria taxa de tráfego dos elétrons na rede elétrica. Isso varia. Então o que ele faz? Ele abastece o caminhão no horário onde isso é barato, mesmo estando no Mercado Livre, e devolve para a sua rede no horário onde esse tráfego de elétrons é mais caro. Esse delta entre abastecer barato e reabastecer a energia no momento que é caro é que vai ser vantajoso para o frutista. Quando ele for abastecer novamente o caminhão, depois que estiver vazio, obviamente, você vai abastecer num horário em que seja barato. Então é mais ou menos essa dinâmica da proposta do caminhão Night and Day, que vai trabalhar às 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você mencionou há pouco, né, para 2020, né, uma projeção de vender 800 vans. Isso. Tá? A Corpus já tem uma programação para receber 200 caminhões no horizonte de 5 anos, mas também em caminhões você está prospectando outros clientes, esse número vai aumentar. Isso já justifica um concessionário, um ponto avançado de vendas ou de serviços pós-vendas para esses clientes? Sem dúvida. Já justifica, mas não nos moldes que a gente conhece. Tá? Então quais são os moldes? Perdão? Então quais são os moldes novos que a BYD está propondo? Eu vejo que a estrutura de concessionário que a gente tem hoje é uma estrutura deficitária e hoje a moda é a economia colaborativa com compartilhamento de custos. Então, nós temos parceria com as redes Bosch e Porto Seguro. A pessoa já tem um negócio estabelecido, já tem uma lucratividade e a gente vai adicionar um portfólio novo para essa unidade de serviço. Diferente de você abrir um concessionário totalmente dedicado para uma marca como a nossa que está iniciando trabalhos na eletrificação. Então a gente começa dessa maneira. É claro que o mundo vai sofrer bastante modificações nesse modelo de negócio. Você vê hoje concessionárias de automóveis de multimarcas no mesmo prédio para compartilhar esses custos. Então, o modelo de negócio que a gente está propondo é: onde está o frutista? Onde foi feita a venda? No Amazonas. Qual é a melhor rede de serviço que tem ali? A. Então nós vamos falar com A, vamos credenciar o A para que ele possa prestar o serviço com alta confiança para esse frutista. Até porque o modelo, por exemplo, o ativo que precisaria ser colocado numa concessionária é totalmente diferente do padrão atual, né? É verdade. Você não precisa de ter aquele mobilizado todo, peças, aquele mundaréu de coisas, até porque o ciclo de reparo dele é diferente. A indústria automobilística sabe que vai sofrer uma grande modificação nessa questão de reparabilidade. Por dois pontos, pela eletrificação e pelos veículos autônomos. A eletrificação faz com que você não tenha velas, não tenha óleo, não tenha filtros. O motor elétrico não respira, não sofre com altitude e não sofre com fuligem. Então é uma série de componentes que você deixa de ter e isso gera um negócio hoje que vai deixar de existir, vai ter que se transformar num outro negócio. Queria te perguntar uma coisa em cima disso também. É o seguinte, a gente olha uma cabine de caminhão, tá?
com aquela configuração, em grande parte, porque ela precisa absorver ali dentro um enorme motor diesel, certo? E a transmissão, todo aquele curso da transmissão todo, quer dizer, num caminhão elétrico que não usa isso, o que vai acontecer com uma cabine de caminhão? Aí eu estou perguntando para o visionário, tá? Olha, eu não sei se eu sei responder essa pergunta no alcance que você me perguntou. Eu sou uma pessoa de bastante imaginação e estou em contato, sim, com a veículos autônomos já em 2019. Eu acho que sofrerá uma grande modificação. Hoje a nossa cabine é praticamente igual à do diesel. Onde tem um motor nós temos as baterias, tá? Mas as baterias vão se modificar. Baterias de estado sólido, que estão aí mais ou menos uns 10 anos da gente, vão ter uma densidade energética mais alta, vai ter um peso menor e a gente vai ter mais espaço. Além disso, vão ter veículos autônomos e, por falar em veículos autônomos, eu uso aqui do expertise de uma das minhas fontes, que é a Intel, famosa por fabricar chips para computadores. Eles falam da economia do passageiro. O que o passageiro vai fazer, inclusive o caminhoneiro, a partir do momento que que o veículo for 100% autônomo, né? Eles chamam de 7 trilhões de dólares de economia adicional ou substitutiva, né? Vai substituir algumas coisas e adicionar a outras coisas. Então tem milhões de exemplos do que pode ser feito na economia do passageiro e no design da cabine. Não só para acomodar ou deixar de acomodar a própria banco de baterias e o motor. O design não é só acomodação, é funcionalidade. Funcionalidade. Eu estou usando design como uma palavra em inglês ou em americano, como projeto. O projeto vai mudar completamente de um veículo elétrico. Excelente, mais uma boa pergunta. Curtiu essa entrevista? Então já deixa o seu like no nosso canal, se inscreve, marca o sino para receber as atualizações, comenta, que a gente adora os seus comentários. E compartilha no WhatsApp, compartilha no Facebook, no LinkedIn, onde você quiser, porque isso ajuda muito a gente. Então, até o próximo programa com a segunda parte dessa entrevista, que está muito maneira, com Carlos Augusto Roma, diretor de Vendas e Infraestrutura da BYD.